Largou nosso filho no carro para me trair. Fiz ela perder a guarda e me divorciei. Estou tremendo de raiva enquanto escrevo isso. Como pai, sempre coloquei meu filho em primeiro lugar. Achei que minha esposa faria o mesmo, mas não. Ela colocou ele em perigo só para se divertir um pouco. Eu, 33 anos, estava na casa do meu amigo Ben ajudando num projeto de marcenaria. Adoro trabalhar com as mãos, mas meu emprego me deixa preso atrás de uma mesa o dia inteiro. Quando Ben disse que ia construir uma cobertura para a varanda dele, pulei na chance de fazer algo manual. Minha esposa, Linda, 31 anos, até me incentivou. Ela sabe que gosto de construir coisas e disse que ficaria em casa, talvez fazendo umas compras. Isso deixou ela e nosso filho Eric, de 4 anos, sozinhos em casa. Eric é um garoto doce, engraçado e carinhoso. Eu amo ele mais que tudo. Ele ficou chateado quando saí. A maioria dos pais disfarçaria isso, mas vou ser sincero, Eric gosta mais de mim do que da mãe dele. Ela não entendia o porquê, mas pra mim era óbvio. Eu dava mais atenção pra ele. Sou um cara ativo e sempre estava pronto pra correr e brincar com ele. Ela era mais reservada. Eu explicava isso como ela não sabendo interagir porque ele era menino. Pelo menos ela nunca tinha negligenciado ele de verdade. Essa opinião durou até eu receber uma ligação naquela tarde. Deixei tocar na primeira vez porque estava usando uma furadeira e não queria parar. Olhei pro celular e não reconheci o número. Se fosse importante, ligariam de novo. E ligaram. Larguei a furadeira e atendi. Estava meio irritado por ser interrompido, mas meu humor mudou completamente quando ouvi a voz do outro lado. Era um homem. Ele disse meu nome e perguntou se eu era o pai do Eric. Quase entrei em pânico total pensando o pior. Esse tipo de ligação quase sempre traz notícia ruim. Disse que sim e perguntei se Eric estava bem. Minha voz tremia e Ben largou as ferramentas dele e correu até mim quando me ouviu. O cara tentou me acalmar. Disse que Eric estava bem e que eu não precisava me preocupar. Explicou que trabalhava na segurança do shopping e uma cliente tinha encontrado Eric sentado sozinho dentro de um carro. O motor estava ligado e o ar-condicionado funcionando, mas Eric estava chorando descontroladamente. A cliente preocupada fez tanto barulho que chamaram a segurança. Eric contou que tinha vindo com a mãe e deu o meu número. Foi quando me ligaram. Se você também ficaria desesperado nessa situação, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal porque essa história só vai piorar. Dei uma explicação rápida pro Ben enquanto corria pro meu carro, mas ele não hesitou. Entrou no banco do motorista. Disse que não ia me deixar ir sozinho nem dirigir naquele estado. Falei que não precisava se preocupar já que Eric estava seguro, mas ele insistiu. Agradeci por isso depois porque foi útil ter alguém com a cabeça mais fria por perto. Quando chegamos no shopping, fomos direto pro escritório de segurança. Vi Eric sentado num canto tomando uma caixinha de suco que deram pra ele. Ele estava mais calmo naquele momento, mas ainda tímido com todos os estranhos. Os olhos dele estavam inchados e o rosto ainda meio vermelho. Era óbvio que tinha chorado muito. Doeu tanto ver aquilo. No momento que ele me viu, o rosto dele se iluminou e ele correu pros meus braços. Peguei ele no colo e abracei forte. Todo mundo nos deu um momento juntos e então o segurança se aproximou. Ele disse que Eric era um garoto esperto. Quando perguntaram se ele sabia os telefones dos pais, ele cantou uma música com meu nome, endereço e número. Não acreditei. Eu tinha criado essa música com todas as informações de emergência que ele precisava saber. Ensinei pra ele caso se perdesse algum dia. Nunca pensei que ele precisaria usar porque a mãe dele deixou ele sozinho num carro ligado. Falando em Linda, tentei ligar pra ela várias vezes enquanto dirigíamos pro shopping. Ela nunca atendeu. Comecei a ficar preocupado. Não só porque ela tinha deixado Eric sozinho no carro, mas porque algo poderia ter acontecido com ela. Afinal, não conseguíamos falar com ela e ninguém sabia onde estava. O cara da segurança me disse que fizeram vários anúncios pelo sistema de som do shopping pedindo que ela viesse buscar Eric na sala de segurança. Eric contou que ela disse que ia entrar para pegar algumas coisas. Se ela realmente estivesse no shopping, teria ouvido esses anúncios. Meu sangue gelou. Comecei a imaginar os piores cenários possíveis. Estava prestes a envolver a polícia quando ela finalmente atendeu uma das minhas ligações. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou: "Oi, amor." A voz dela estava leve e despreocupada, como se não tivesse nenhum problema no mundo. Ainda estava preocupado demais com ela para realmente pensar no que isso significava. Quando perguntei onde ela estava, disse que estava no shopping com Eric.
Foi quando comecei a ficar com raiva. Tinha certeza que ela estava bem agora. E estava começando a parecer que ela tinha deixado Eric no carro de propósito. Perguntei se Eric estava com ela naquele momento. Ela riu primeiro, parecendo que ia dizer claro. Mas então se interrompeu de repente e me perguntou por quê. Contei que estava no shopping com Eric, onde ele tinha sido deixado sozinho num carro ligado. Ela perguntou onde estávamos e expliquei como chegar no escritório de segurança. Alguns minutos depois, ela entrou correndo. Nessa altura, eu estava fervendo. A primeira coisa que disse foi: onde você estava? Ela parecia completamente em pânico e gaguejou que estava no shopping. Alegou que só queria entrar rapidinho e deixou o ar-condicionado e a música do Eric ligados. Comecei a gritar que isso não era desculpa. Ela tentou pegar Eric de mim, mas não ia deixar. Ele também não parecia querer ir para ela. Ben tocou meu braço e disse que estava assustando Eric. Então pegou a mão do Eric e perguntou se ele queria tomar sorvete. Antes de sair, deu um olhar para minha esposa e murmurou algo baixinho. Fiquei feliz por ter Ben por perto porque ele estava certo. Estava com raiva da Linda e tinha esquecido que não ia fazer bem pro Eric ver o pai gritando com a mãe. Mas quando Ben e Eric saíram de alcance, virei toda a minha atenção para Linda. Perguntei no que ela estava pensando quando deixou o filho sozinho num carro. Tem todo tipo de maluco por aí hoje em dia. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Ela insistiu que só queria entrar no shopping por 1 minuto, mas era uma mentira óbvia. Quase 1 hora tinha passado entre quando a segurança me ligou e quando ela realmente apareceu. Era óbvio que ela tinha ficado fora muito mais tempo que isso. E tinha o fato dela nem estar no shopping. Me disseram que fizeram vários anúncios pelo sistema de som. Se ela realmente estivesse lá dentro, teria ouvido e vindo correndo. Linda manteve a mentira. Alegou que estava apenas no shopping pegando algumas coisas. As outras pessoas na sala de segurança olharam em volta sem jeito. Eu sabia o que estavam pensando. Estava pensando a mesma coisa. Linda estava obviamente mentindo para mim e todo mundo ali sabia que ela provavelmente estava com outro homem. Olha os fatos. Ela deixou o filho sozinho no carro. Disse que queria pegar algo rápido, mas desapareceu por 1 hora. Não respondeu nenhum dos anúncios que mencionavam ela e Eric pelo nome. Não atendeu nenhuma das minhas várias ligações, mas ainda mantinha a história de que estava só fazendo uma compra rápida. Ainda assim, quando pedi para ela mostrar, não conseguiu apresentar recibo nem os itens que supostamente foi comprar. Quando perguntei em qual loja tinha ido, não soube dar um nome. Disse que era um dos quiosques do shopping e que não deram recibo, mas não fiquei satisfeito. Perguntei o que comprou e onde estava. Não conseguiu responder. Já tinha ouvido o suficiente. Agradeci os seguranças pela ajuda e troquei informações de contato. Queria ter certeza que conseguiria entrar em contato caso precisasse de cópia do relatório do incidente depois. Saí do shopping com Ben e Eric. Não dei mais um olhar para Linda. Fomos direto para casa do Ben. Não queria ficar perto da Linda e não tinha como deixar Eric sozinho com ela depois do que aconteceu. Linda ligou quando percebeu que não íamos voltar para casa. Pediu que eu levasse Eric para conversarmos. Disse que não havia nada para conversar a menos que ela estivesse pronta para me contar a verdade. Avisei que estava na casa do Ben e que Eric dormiria lá comigo por pelo menos 1 noite. Talvez voltássemos de manhã, mas por enquanto, precisávamos ficar longe dela. Ela disse que estava exagerando e insistiu que não podia manter Eric longe dela. Disse que poderia ir pessoalmente buscar ele se precisasse. Até ameaçou chamar a polícia. Falei para ela ir em frente, que eles adorariam saber sobre a negligência infantil que ela cometeu mais cedo. Isso fez ela se acalmar. Só perguntou se tinha certeza que poderíamos conversar no dia seguinte. Disse que sim. Ainda não tenho certeza total do que ela saiu para fazer, mas sei que vou descobrir. E se ela realmente saiu para se encontrar com outro homem, vou fazer ela se arrepender. Ela colocou meu filho em perigo. E isso é algo que nunca vou levar na brincadeira. Parece que não estava sozinho em suspeitar que ela estava se encontrando com um homem. Ela se recusou a admitir. Porém, nos dias seguintes, ela insistiu que eu levasse Eric para casa, ficando cada vez mais agressiva. Em certo momento, disse que iria contar para a polícia que eu tinha sequestrado ele e que diria que eu estava mentindo sobre o incidente no estacionamento. Isso me preocupou. Ela estava começando a soar louca o suficiente para fazer aquilo. E como homem, as autoridades provavelmente não acreditariam em mim sem provas concretas. Sabia que podia contar com a segurança do shopping para apoiar minha versão, mas muita coisa poderia acontecer antes de eu conseguir falar com eles. Um dos comentários mais populares que recebi foi que eu deveria pedir as gravações das câmeras de segurança do estacionamento. Foi a primeira coisa que pensei também, e a ameaça dela me fez levar essa ideia mais a sério. Conversei com meu advogado e entramos com pedido oficial pelas gravações. No começo, disseram que era contra a política deles, mas quando insistimos que
que era necessário para um processo, mudaram de ideia. Não estava preparado para quanta raiva as gravações me dariam. Havia clipes de múltiplas câmeras em horários diferentes. Primeiro, a gravação mostrou ela chegando e estacionando o carro. Ela saiu do carro e foi embora, deixando Eric lá dentro. Fiquei furioso assistindo aquilo. A imagem não estava clara e não dava para ver o rosto do Eric, mas dava para ver sinais de movimento dele através da janela. Só conseguia imaginar o quão assustado e confuso ele estava vendo a pessoa em quem deveria confiar ir embora. Então veio a parte que selou tudo. Ela não entrou no shopping. Ao invés disso, pegou o celular e caminhou para outra parte do estacionamento. Não conseguia dizer a distância exata porque a gravação ficava cortando entre câmeras diferentes, mas dava para ver que era bem longe. Se tivesse que adivinhar, diria que ela foi pro outro lado do estacionamento. Então ela se aproximou de uma caminhonete com vidros escuros e entrou, mas o carro não saiu dirigindo, só ficou lá parado. Havia cerca de 45 minutos de gravação do carro parado. Era impossível ver qualquer coisa através dos vidros escuros, mas pelo leve movimento de balanço do carro, era bem óbvio o que estava acontecendo. Era um movimento sutil na câmera, mas inegável. Me senti enjoado. Estava assistindo a gravação com Ben, e ele só disse, meu Deus, linda. Disse que não era bom eu assistir aquela parte e que deveria pular pra frente. Tive que concordar com ele. Me senti nauseado vendo o carro balançando. Essa náusea foi substituída por raiva quando percebi o que aquilo significava. Ela tinha levado meu filho para um estacionamento e abandonado ele lá para se encontrar com um caso e ter momentos íntimos com algum cara no carro dele como se fosse qualquer coisa. Era inacreditável. Não dormi aquela noite. Fiquei acordado assistindo a gravação de novo e anotando todos os horários importantes. Também anotei a placa da caminhonete do cara. De manhã, entreguei tudo pro meu advogado. Queria entrar com pedido de guarda imediatamente. Isso não era mais só sobre infidelidade. Era sobre colocar uma criança em perigo de forma irresponsável. Minha criança. Ela deixou meu filho num estacionamento onde qualquer coisa poderia ter acontecido com ele só para ter momentos íntimos no banco de trás do carro de um cara. Era nojento. O aspecto da infidelidade também não podia ser ignorado. Assim que terminei de falar com o advogado de família, comecei a procurar um advogado de divórcio. Desde o incidente, vinha suspeitando que nosso casamento poderia acabar. Agora tinha certeza. Não havia volta disso. Não liguei para Linda e não atendi nenhuma ligação dela. Meu advogado não perdeu tempo entrando com pedido de audiência emergencial de guarda usando a gravação como prova. Também conseguimos declarações da equipe de segurança do shopping e do Ben como testemunha. O tribunal agiu rápido. Em menos de 72 horas, eu tinha guarda total temporária do Eric até uma audiência formal ser conduzida. Não soube mais nada da Linda desde então. Não sei se ela ainda vai ligar e ameaçar ou se o advogado dela aconselhou ela a manter a cabeça fria. De qualquer forma, com Eric legalmente protegido sob minha guarda, posso começar a tomar os passos necessários para garantir que ele continue protegido. Achei que meu último update foi intenso com a descoberta de que minha esposa tinha abandonado meu filho num estacionamento para ter momentos íntimos no banco de trás. Acontece que as coisas só iriam piorar. Primeiro, conseguimos descobrir quem era o cara com quem ela estava. Honestamente, não era importante. Era só um cara local, Jake, que trabalhava num banco. Meu advogado disse que não valia a pena envolvê-lo no processo se ele não sabia de nada sobre ela deixar Eric no carro. Não fiquei feliz porque queria que ele pagasse também. Mas a pessoa mais importante para lidar era Linda. Ela estava pronta para se tornar um problema considerando que apareceu na porta do Ben um dia gritando e berrando. Me acusou de inventar um caso para justificar roubar Eric dela. Ela soava insana. Dissemos que estávamos prontos para chamar a polícia se ela não fosse embora. Ela não se importou. Contei que tínhamos prova em vídeo do caso dela. Ela tinha deixado o filho sozinho no carro para ir se encontrar com Jake. Ela congelou por um momento. Então começou com as mentiras. Disse que só tinha ido se encontrar com ele para conversar sobre uma oferta de emprego. Disse que achei que ela tinha ido fazer compras no quiosque. Então perguntei que tipo de discussão acontece por 45 minutos num carro trancado que tá balançando. Ela não disse nada por um tempo. Só insistiu que Eric estava seguro no carro e que tinha ficado de olho no carro dela do outro carro o tempo todo. Certo. E foi por isso que não notou quando um pequeno grupo de pessoas tirou ele do carro dela e levou pro shopping. Ele poderia ter sido sequestrado e ela não teria notado nada. Deve ter sido uma discussão bem intensa que estavam tendo. Ela continuou insistindo que só tinha ido encontrar Jake para uma discussão. Quando perguntei se estava disposta a testemunhar isso durante a audiência de guarda, ela ficou quieta. Disse que não havia necessidade de audiência de guarda ou divórcio, e que poderíamos conversar como adultos. Falei que ela perdeu a chance de discussão razoável desde que colocou meu filho em perigo. Ela eventualmente foi
foi embora antes da polícia chegar. Relatamos tudo o que aconteceu aos dois. Queria ter certeza que estava registrado que ela tinha vindo tentando levar Eric. O divórcio ainda está em andamento e honestamente não me importo como vai. Não estou economizando nenhuma despesa tentando derrubar ela. Contratei o melhor advogado que posso pagar para garantir que consiga um rompimento limpo e continuar minha vida. É que a audiência de guarda era muito mais importante para mim. Foi um assunto bagunçado e emocional. Trouxe cada pedaço de prova que tinha contra ela para provar que era uma mãe inadequada. O vídeo de vigilância, o relatório de incidente da segurança do shopping que provou que ela mentiu sobre onde estava, e declarações de testemunhas. Também incluí o boletim policial de quando ela apareceu gritando na casa do Ben. Pareceu estranho. Tinha amado essa mulher tanto há pouco tempo, e agora estava fazendo o meu melhor para destruir a reputação dela no tribunal. Foi brutal. Disse para mim mesmo que só estava fazendo o melhor pro Eric, mas honestamente, meio que gostei disso. Ela merecia pelo que fez com a gente. O que mais dói é o que isso vai fazer pro Eric. Ganhei guarda total e ela conseguiu direitos de visitação supervisionada com possibilidade de visitas sem supervisão no futuro. Mas não parece uma vitória real porque Eric está confuso. Como você explica para uma criança de 4 anos por que mamãe e papai não moram mais juntos? E por que ele só consegue ver ela algumas vezes por semana? As perguntas dele ficam cada vez mais difíceis de responder a cada semana, e ele está percebendo que algo está errado. Odeio ela por expor meu filho ao perigo, mas odeio ela ainda mais pela tristeza que colocou ele ao destruir nossa família. Mas não me arrependo da forma como lidei com as coisas. Diferente dela, Eric e a segurança dele sempre serão minha prioridade número 1, e vou fazer o que for preciso para mantê-lo seguro de qualquer um tentando machucá-lo, mesmo que seja a própria mãe dele. Ben foi uma ajuda real para mim durante tudo. Eric até começou a chamá-lo de tio Ben, e honestamente, ele merece o título. Nos deu um lugar para ficar quando precisávamos fugir da Linda, e nunca reclamou uma vez. Quando nos mudamos para um apartamento novo, Ben ajudou com a mudança e sempre dava uma passada de vez em quando. Dizia que era pelo Eric, mas sabia que só estava tentando facilitar as coisas pros dois. Nunca subestime o quanto pode significar ter um apoio bom do seu lado. Linda ainda está nas nossas vidas até certo ponto, mas estou fazendo o meu melhor para seguir em frente. No máximo, somos ambos pais do Eric. Esse é o único relacionamento que terei com ela. Vou fazer o meu melhor para ficar civilizado com ela, mas isso é o máximo que pode esperar de mim. Além disso, já segui em frente dessa deslealdade e sempre farei o meu melhor para impedir que ela machuque Eric de mais formas do que já machucou.